atualizá-lo sobre a crise de saúde da China um pouco mais. Há um avanço da doença no país. As principais autoridades em saúde acreditam que são 250 milhões de chineses atingidos pela Covid-19 nos primeiros dias de dezembro. Se confirmado, o número representa 18% da população, tornando-se o maior surto de Covid entre os países do mundo. Para falar sobre essa situação, eu converso agora com o infectologista João Prats. Tudo bem, doutor? Bem-vindo aqui ao nosso 360 de domingo. Feliz Natal! Boa tarde, Tainá. Obrigado. Feliz Natal a todos que estão nos assistindo. Feliz Natal, né, doutor? Mas com tantos entraves ainda neste final de ano e sendo uma delas essa questão da Covid na China, com dados tão imprecisos, né, com essa dificuldade de informação por conta do governo chinês. Aparentemente está assegurando o que de fato está acontecendo por lá, tendo a gente que se basear em informações de autoridades externas. Qual é a avaliação, doutor, que o senhor faz desse desmonte repentino que pode ter sido a principal causa da escalada de casos da Covid-19 neste fim de ano na China? Eu acho que o primeiro ponto você já colocou, que é os dados, a gente não tem certeza absoluta, né? Fica muito difícil de dizer o que está acontecendo sem ter os dados precisos. Mas dois pontos me parecem ser importantes. Os dados divulgados de vacinação são um grande ponto, foi mencionado ali. As vacinações em pacientes mais velhos, principalmente, né, ao reforço, a terceira dose, ainda estão em taxas muito baixas lá na China. E houve, sim, relaxamento daquelas medidas de contenção que lá foram super intensas. São as duas coisas que parecem ter contribuído para esse aumento significativo dos casos e preocupa bastante, né? Quanto maior o número, maior preocupação para o resto do mundo também. A gente tem que lembrar disso, né? A gente está vendo a China acontecendo isso, e tem acontecido, alguma coisa dessas aparece na China, a gente vê o mundo, em alguns meses depois, sofrendo algum tipo de problema relacionado ao Covid também. Então, estou bem preocupado com o que está acontecendo lá, por impacto que isso pode ter do ponto de vista global, porque os dados não são totalmente confiáveis, então a gente fica um pouco podendo especular da melhor forma possível com o que nós temos, mas esses parecem as razões, o relaxamento das medidas e a subvacinação, vamos dizer assim, das populações de mais alto risco, especialmente aqueles com menos de 80 anos, parece ser o número oficial que nós temos mais, assim, que poderia estar relacionado a esse aumento. Lembrando que pode ter uma nova variante, né? A gente ainda não sabe também, e essa sempre é a grande preocupação quando a gente fala de Covid, é o surgimento de uma variante nova. Quanto mais surtos e números grandes de casos a gente tem, maior a chance de aparecer uma variante nova, e infelizmente no Covid tem sido assim. Quando a gente tem um aumento muito grande que nos assusta, pode ter uma variante nova ou uma subvariante, e isso é sempre preocupante, né? Agora, doutor, a gente fica olhando sempre para cá, né, com muito receio do que pode chegar até o Brasil. A Índia, que faz fronteira com a China, justificavelmente já decidiu por algumas ações para contenção do espalhamento da Covid por lá. A gente deve ficar preocupado e o quanto em alerta em relação à chegada de uma nova onda de Covid no Brasil em razão do que está acontecendo na China? Isso é uma boa pergunta, né? É difícil. Eu diria que a gente deve ficar preocupado, sim, bastante preocupado, especialmente com o surgimento de alguma variante nova, o que leva mais uma vez a gente a ter que acertar aquelas arestas. Então, tem muitas regiões do Brasil que também estão com subvacinação, ainda com níveis abaixo, principalmente da terceira dose em diante, né? Então, tem muita gente que recebeu uma dose de vacina contra a Covid já tem muito tempo, né? Muitos meses, desde que tomou a segunda dose e não foi tomar a terceira. Quanto tempo faz que essa pessoa não recebe uma vacina de Covid? Isso pode ser uma preocupação e a gente deve combater, sim. Significa que a gente deve continuar preocupado e trabalhando nisso, especialmente agora com a vinda das vacinas bivalentes, que tem aí um aumento aí de imunogenicidade, que podem proteger mais contra a Ômicron e subvariantes, que pode ser um dos problemas que está acontecendo na China, a gente não sabe, mas pode ter sim uma subvariante, alguma coisa nova por lá. Então, o que a gente pode fazer é se manter muito bem vacinado, fechar esse cerco o máximo possível com a vacinação. Parece ser a melhor medida para esse momento. Lembrando que sempre que a gente está numa fase da pandemia que não tem tantos casos, que os casos não estão em ascensão, mesmo como é o nosso país, ainda vale aquelas medidas de diagnóstico e de isolamento, né? Então, agora que a gente tem teste de farmácia, a gente tem todas essas coisas, a gente precisa estar muito atento. Sintomas de doença respiratória, fazer um teste de Covid, as empresas oferecerem para os funcionários, a gente fazer teste em casa para tomar cuidado aí, especialmente no final do ano que a gente tem mais aglomerações aqui também. Então, acho que essas coisas são bem importantes. A gente tem que manter o alerta, né? Não acabou essa briga aí. O que me deixou bem preocupada durante o diagnóstico da saúde no país
pelo governo de transição, o senhor deve ter acompanhado também, até ontem, antes de ontem, na sexta, falava com o doutor Júlio Croda, da Fiocruz, sobre isso. Foi um alerta em relação aos recursos destinados à vacinação da Covid no ano que vem. Isso também te preocupa, doutor, a possibilidade de não termos vacinas suficientes para seguirmos com o ciclo vacinal contra a Covid no próximo ano? No seu entendimento, né? É uma preocupação necessária nesse momento? Eu acho que esses dados da China tem que deixar a gente mais em alerta, assim, com a probabilidade de haver uma necessidade de investir mais em vacinação, sim. Realmente, a gente, claro, a distribuição de como você vai investir em recursos de vacina depende de características de cada estado também, então não são todos os estados do Brasil, não são todas as regiões do Brasil que têm índices ótimos de vacinação, então os investimentos, claro, vão ser diferentes. Mas sim, acho que não dá para a gente deixar de investir. Um outro exemplo, agora a gente tem acesso a algumas medicações para o Covid em algumas regiões, né? Foi aprovado pela Anvisa recentemente e começou a ser comercializado algumas drogas também. Elas ainda são importantes para os pacientes imunossuprimidos, principalmente de alto risco para Covid, que a vacina não resolve. Então, acho que preocupa ouvir que a gente vai ter menos recursos, né? É natural que seja menos do que um ano de pandemia manifesta, instalada. Então, há preocupação, sim. A gente tem que manter os investimentos e se preocupar, sim, com vacinação e com medicamento para alguns pacientes. Claro que muito menos do que antes. E vacina bivalente, eu acho que é uma coisa que pode ser muito importante para a gente reduzir os casos. Vamos ver, esses próximos 15, 20 dias aí, e os dados que vão vir da China e o que vai acontecer com o nosso país, principalmente quando 1 mês, 2 meses depois que começa um surto fora, a gente tem visto impacto aqui. Então, a gente vai fazer um diagnóstico, acho que em breve, dessa situação. E tomara que, se aconteça alguma coisa importante, relevante que a China, que a gente tenha acesso a esse dado, porque pode ser um dado que é muito relevante, uma variante nova, alguma questão relacionada à proteção da vacina, que são muito relevantes para nós, né? Agora, doutor, entendo que é uma preocupação, né? Claro, a gente fica aqui em alerta, até porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo na China, se baseando apenas em estudos internacionais. Ainda bem que esses pesquisadores estão aí, né, em busca de dados mais factíveis sobre a situação na China. Mas o que levaria a uma tomada de medidas mais restritivas ou incisivas aqui no Brasil? Quando que o avanço da situação da China seria, de fato, um problema para o Brasil? Eu acho que se a gente tivesse, sim, uma descoberta de uma nova variante mais contagiosa, ou então que tivesse um grau de escape à vacinação mais importante, né? Porque nós estamos numa fase aqui no Brasil que o que a gente está vendo é casos leves a maior parte das vezes e as pessoas muito idosas ou imunossuprimidas tendo casos graves, né? Então, vamos dizer assim, níveis de alarme que podem acontecer se a gente descobrir uma variante que causa casos mais graves mesmo, em qualquer pessoa, como foi o começo, ou que pode escapar mais da vacinação, pode ser um problema. Não parece que vai ser isso, tá? Uma outra coisa que pode acontecer é realmente, ainda que com casos leves, uma subvariante mais contagiosa ainda, mais capaz de espalhar e causar mortes nas pessoas de alto risco, né? Acho que esse seria o grande alarme. Não acho que isso vai acontecer em termos de uma variante que escape completamente da vacina e volta a causar gravidade. Não parece ser essa a evolução natural dos últimos anos até. Então, acho que a grande questão seria uma variante nova que escapa de vacina e que causa muitos casos e, por causar tantos casos, uma porcentagem de casos graves, podendo levar a mais mortes, mais uso de UTI, como a gente viu lá no começo. Acho que não vai voltar para o começo, mas se a gente vê uma cepa que é muito contagiosa e causa muito caso sintomático, né, muita doença, mesmo nas pessoas vacinadas, isso seria uma grande preocupação, né? Porque eventualmente o vírus pode chegar numa pessoa de alto risco e acabar levando à morte e tudo mais. Esses vírus eles têm mudado ao longo do tempo, as subvariantes têm ficado, vamos dizer assim, cada vez mais capazes de escapar de anticorpos. Não é uma coisa muito falada publicamente, mas nós temos 6 ou 7 medicações que eram anticorpos prontos contra a proteína spike do vírus que, ao longo do desenvolvimento de novas variantes, eles perderam o uso clínico. Nunca antes, assim como a gente foi rápido de fazer vacina, rápido de fazer medicações, nunca antes a gente perdeu medicações tão rápido. Então, a gente perdeu 5, 7 medicamentos ao longo da evolução das variantes e subvariantes do Covid. Então, esse é um risco, sim, de uma cepa que escape de vacina, que seja mais contagiosa. Essa é a preocupação para o momento. Doutor João Prats é infectologista da Beneficência Portuguesa. Muito obrigada pelo seu tempo aqui dedicado a esclarecer assuntos tão importantes. Obrigada, até uma próxima, doutor.
Obrigado, Feliz Natal a todos. Feliz Natal.